Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Contos Nanê. E esse vídeo vai ser um pouquinho especial porque ele também vai para o meu blog Honestly Chisem, porque eu vou falar aqui com vocês, não sei se vocês me acompanham nas outras redes sociais, né, especialmente o Instagram, mas eu fiz uma maratona de escrita em maio, durante o mês de maio, para poder focar em algumas das minhas histórias e tudo mais. E às vezes eu vejo alguns autores que também têm dificuldade, igual a mim, né, de manter um ritmo de escrita e tudo mais, e junto com dicas para escrever do Maratona de Escrita do Chisem, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas o que tiver em texto lá está em vídeo aqui também, mas aí em texto a gente consegue explicar algumas coisas melhor. Mas esse vídeo também vai para lá. Mas antes da gente começar a falar das dicas para uma maratona de escrita, se você é autor e quer fazer, eu quero comentar primeiro da minha maratona de escrita em maio, que eu fiz, e como que foi o resultado. Isso também vai sair no Instagram no Contos Nanê, né, os dados tudo certinho. O meu objetivo com a maratona era terminar a Contemporânea Erótica, né, um dos livros que eu estou escrevendo, adiantar um pouco as Superagentes e escrever o meu conto para a antologia Bravura. Esses eram meus 3 objetivos. A questão é, eu consegui cumprir? Bom, em parte sim. Eu escrevi o conto, eu adiantei alguns capítulos das Superagentes, que a ideia era só escrever mais alguma coisa. Mas o meu principal objetivo, que era terminar a Contemporânea Erótica, eu não consegui. Até porque eu calculei errado a quantidade de capítulos. Eu achei que desse pra fazer em 25, mas eu vou ter que escrever 35 capítulos do livro junto com o epílogo para poder terminar. Mas eu consegui escrever do capítulo 23, eu acho, se não estou enganada, até o capítulo 31. Na verdade, eu vou começar o 32, né? O próximo capítulo que eu vou começar da Contemporânea é o 32. As Superagentes, eu não lembro quantos capítulos eu escrevi. Eu acho que eu tava no 14 e eu devo ter ido até o 16 ou 17, porque os capítulos das Superagentes acabaram ficando um pouco grandes. Vou falar agora pra vocês quantitativamente quanto que foi o saldo dessa maratona. Lembrando que eu tinha como meta 600 palavras por dia. É uma meta um pouco baixa se for comparar com algumas pessoas, mas é uma meta que funciona pra mim. Isso a gente vai comentar mais pra frente quando forem as dicas. Bom, eu escrevi no total 27.220 palavras. Então, assim, quase 30 mil palavras em um mês. Tudo bem que não é do mesmo livro. Vou dizer pra vocês quanto foi de cada um. Da Contemporânea Erótica, foram 15.039 palavras. Tá bom, né? Tendo em média que meus capítulos têm entre 1.200 e 1.500 palavras, calculem aí quantos capítulos não foram. Das Superagentes foi um pouquinho menos, foi 9.715 palavras. E do conto, que já era pra ser uma coisa mais curta, porque o limite é entre 1.000 e 2.000 palavras, eu fiz 1.432. Eu levei 2 dias pra escrever o conto. Eu separei uma semana, mas eu levei 2 dias. Por último, aí teve uma coisa que foi excepcional, porque o que aconteceu durante a minha maratona? Eu terminei o conto em 2 dias, e aí eu falei, o que eu faço agora? Aí eu falei, vou escrever Superagentes então, que vai ser a próxima história do cronograma mesmo, e comecei a escrever Superagentes antes. Só que aí eu falei, vou ficar com quase uma semana a mais, né? Então eu aproveitei um domingo e essas 1.034 palavras foram para o meu blog, o Garota Zodíaco, que eu aproveitei o domingo para fazer uma postagem lá com calma e tudo mais, e deu 1.034 palavras. Então foi só isso aí, foi a única coisa diferente da maratona, e isso foi fora da maratona. Mas, pelo menos serviu como um dia pra escrever a postagem do blog, que às vezes eu só consigo atualizar lá uma vez no mês. Esse mês eu consegui escrever 2 vezes lá. E a maratona foi muito boa pra mim, eu gosto muito de fazer essas maratonas e nano e tudo mais, né? Geralmente faço nano, vocês sabem, né? Tem uns 3 ou 4 anos que eu participo de Camp Nano e Nano. Mas esse mês eu não quis participar de nano, quis fazer maratona própria, que é a mesma coisa, não deixa de ser. Mas foi muito satisfatório, eu gostei muito do resultado. Assim, mesmo que eu não tenha cumprido as minhas metas pré-estabelecidas, não todas, estou bem satisfeita com o resultado. Então vamos agora para a segunda parte desse vídeo, que é se você é autor que está aqui e quer algumas dicas para fazer sua maratona de escrita. Você não é igual a mim, assim, não tem muito padrão para escrever, não escreve sempre, não consegue se concentrar e tudo mais, porque eu geralmente faço maratona de escrita quando eu preciso dar uma... eu adoro essa palavra, né? Dar uma rushada nos meus livros, né? Dar uma adiantada, eu consegui escrever um pouco mais, porque eu tô escrevendo pouco, eles estão muito parados. Então eu faço essa maratona para eu poder trabalhar nos meus projetos mesmo. Então eu vou trazer aqui para vocês uma forma, né, de vocês conseguirem montar a maratona seguindo o padrão que eu faço, tá bom? Lembrando, como eu sempre falo, até no Chisem, né? São dicas, não são regras, é só pra ajudar vocês. Então eu vou exemplificar como eu faço, pra vocês poderem fazer o de vocês, tá bom?
Mais ou menos um plano para você montar a sua maratona e algumas dicas importantes e preciosas que vocês precisam saber. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, que você precisa saber na sua maratona de escrita: qual projeto ou quais projetos você vai trabalhar. Pode ser mais de um, né? Não fica nessa coisa. Eu fiz 3 projetos durante minha maratona de escrita e foi tudo bem, correu tudo bem. Você pode ter um só, pode ter 2, 3, 4, 5, assim. Acho também que tem que ter um limite. Você também não vai pegar 31 projetos e vai escrever durante 31 dias, ou 30 dias, dependendo do mês. Né? O ideal é que você pegue 2 ou 3 histórias que você quer trabalhar e tudo mais, que você realmente vê que precisa. Eu preciso adiantar isso, eu quero terminar isso, eu quero continuar focando nesse projeto, vai ser só esse projeto durante o mês, ou eu vou focar em 2, que assim, eu não consigo, se eu fico escrevendo um projeto só, eu fico cansada. Então eu gosto de ter pelo menos 2 ao mesmo tempo. Na verdade, eu sempre fui a pessoa que escreveu várias coisas ao mesmo tempo, né? Por isso que eu também não termino as coisas. Mas eu geralmente, quando trabalho, geralmente até, acho que tirando os primeiros nanos, que o primeiro nano acho que foi só DA, mas os outros nanos eu fui intercalando com 2 obras, porque aí é bom que uma é um descanso mental da outra, porque aí eu foco em uma e descanso, deixo a outra descansar um pouco, né? Minha cabeça fica cansada, eu não sei vocês. Segundo, você tem que traçar os objetivos da sua maratona. O que você quer com essa maratona? Você quer só adiantar alguns capítulos? Você quer terminar de escrever a história? Ou você quer começar uma história nova? Você quer conseguir escrever capítulos maiores? O que você quer fazer com essa maratona? Qual a ideia que você tem com essa maratona? O que você quer fazer? Eu quero só conseguir escrever um pouco mais durante o dia. Eu quero criar uma rotina de escrita. Eu tô tentando fazer isso. Vamos ver se eu consigo daqui uns tempos mais pra frente. Que eu faço essas maratonas de vez em quando só. A gente nunca fazem obra na rua. Nunca tem barulho. Hoje estão martelando, hoje estão cortando coisa. É complicado. A pessoa fica meses sem gravar. O dia que a pessoa vem gravar, acontece isso. 3. Montar o seu calendário de maratona. O que isso quer dizer? Porque assim, eu estou exemplificando, como eu disse, com o que eu fiz. Montar o seu calendário de maratona, no caso. Eu imagino assim, o período de um mês. Então, como é que você vai fazer o seu período de um mês? Por exemplo, se você for trabalhar um projeto só, aí você não precisa fazer um calendário, você vai estar escrevendo a mesma história todo dia. Mas se for mais de uma, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com dias alternados? Um dia eu escrevo uma, o outro dia eu escrevo outra. Ah, não, eu vou fazer por semana. Uma semana eu escrevo uma, na outra semana eu escrevo outra. História, no caso, né? Então você tem que montar o seu calendário. Monta lá o calendário do mês e o que você vai trabalhar em cada dia ou em cada semana, né? Isso se você estiver trabalhando com mais de um projeto. Eu estou exemplificando isso porque foi isso que eu fiz. E eu já trabalhei das 2 formas. Eu já trabalhei alternando dia a dia, né? Eu escrevia uma obra num dia, depois eu escrevia outra. E também já fiz em questão de semana, né? Escrevi uma semana uma e na outra semana eu também escrevi a outra. Sim, também traçar se vai ser todo dia que você vai escrever. O ideal é que seja. Mas se você não puder, por N outras limitações da sua vida, ou você trabalha assim como eu, né? Eu trabalho, mas eu consigo fazer minha meta diária tranquilamente. Mas às vezes você trabalha e às vezes não tem tempo, enfim. E pode montar outro tipo de calendário. Você pode escrever dia sim, dia não, escrever 2 dias seguidos, descansar um. Então montar o seu calendário para o que funciona melhor para você e para sua rotina. E por quarto e último, porém não menos importante, que é definir a sua meta diária ou a sua meta total, né? Você pode definir essas metas quantitativas, né? Aí que é a parte quantitativa da coisa. São quantas palavras por dia? Ou se você vai trabalhar com palavras, você pode trabalhar com caracteres com espaço ou sem espaço, ou por quantidade de páginas, ou por capítulo. Pessoa gritando na rua. Depende do que você for trabalhar. A maratona é sua, você decide. Então você vai fazer igual a mim? 600 palavras por dia? Não, eu vou fazer uma página por dia, uma página de Word, uma página de caderno manuscrito. Não, eu vou fazer um capítulo por dia. Essa é a sua meta diária. Então, estabeleça a sua meta diária, sua meta total. No caso, já calcula a meta total de acordo com a meta diária. Então, são 600 por dia, né? 600 palavras por dia. E estabeleça o valor, que é isso daqui. Gente, eu sou de humanas, eu não sei. O valor total seria esse aqui. E você precisa ter traçadas essas suas metas diárias e totais, consequentemente, né? Quando a gente traça o diário, a gente traça o total,
para poder também saber por onde você está indo. E é bom, às vezes, a gente ter um quantitativo para dar uma animada na gente, porque o quantitativo, às vezes, me anima bastante, que eu vejo que eu estou produzindo. Então, esses são os 4 pontos, mais ou menos, que você precisa pensar na hora de criar a sua maratona, de pensar na sua maratona. Outra dica para as suas metas: estabeleça metas realistas. Não adianta você não ter o hábito de escrita e você querer escrever 1.500 palavras por dia, quando você sabe conscientemente que você não consegue. É preferível que você trabalhe um pouquinho todo dia e fique com muito no final, do que tentar fazer muito e não conseguir. Então, por isso que, por exemplo, a minha meta de 600 palavras é baixa, né, para algumas pessoas. Mas eu prefiro trabalhar com ela, que é 600, porque, como eu já falei pra vocês, né, eu tenho trabalho formal. Então, tem dia que eu não estou disposta, eu estou muito cansada. E tem dia que eu escrevo 620 palavras. E tem dia que eu escrevo 1.200, 1.300. E eu vou muito acima da meta. Mas o ideal é ter aquela meta pré-estabelecida e realista. Então, assim, faça a meta, às vezes, até um pouco abaixo do que você normalmente gostaria de fazer. Porque aí, quando você passa, você fica animado e feliz, né? Mas estabeleça uma meta realista para a sua rotina. E agora, nessa terceira parte, eu vou dar para vocês algumas dicas preciosas para vocês não desanimarem enquanto estiverem durante a maratona, para vocês continuarem com o ânimo da maratona de vocês. Porque às vezes a gente se pega em umas coisas e a gente fala, poxa, acho que eu tô fazendo errado, eu acho que a maratona não tá dando certo. Calma, não é assim. Vamos com calma, por favor. Umas dicas valiosas e preciosas para as maratonas de vocês, para os processos de escrita de vocês e produções. Então vamos lá. A primeira de todas é: não se pressione tanto. Não precisa se pressionar. Tem dia que a gente não vai estar disposto, a gente vai estar mais cansado, vai estar com mais sono. Aí tem dia que a gente vai estar com um pouco mais de bloqueio, isso é normal, isso acontece. Tem dia que a gente está cansado, isso é normal, isso acontece. Então não se pressione tanto, né? Eu às vezes faço isso, eu confesso, às vezes me pressiono que eu tenho que escrever as 600 palavras por dia, não sei o que, meu Deus, eu preciso, não precisa. Ou melhor, precisa, é bom que faça? É bom, mas se não conseguir, tudo bem. Também, entendeu? Não se pressione tanto. Se você não conseguir cumprir a sua meta, entenda que você é humano e que você está cansado e você não é uma máquina de escrever. Nem eu sou. Segundo, escrever é o que importa. Não importa que você esteja fazendo 500 palavras por dia, uma página por dia, um capítulo por dia, mesmo que seus capítulos sejam curtos, o que importa é você estar escrevendo, né? Isso também junta com a dica anterior. Né? E o que importa é você estar escrevendo, você está se focando em escrever, em fazer uma maratona, né? Em tentar adiantar as suas obras, escrever as suas obras. Isso é que importa, escrever é o que importa. Escreva sem se importar muito se está certo, se está errado ou não, com os erros de português e tal. Depois essas coisas a gente ajeita. O que importa é você produzir, produz. Terceiro, junta com a segunda dica também, né? Todas as dicas aqui são interligadas. Deixa para revisar depois. Não precisa se preocupar em fazer a revisão da história enquanto você está escrevendo. Se importe em escrever. Deixa para você revisar depois. Escreve o que está na sua cabeça, o que você está pensando. E depois, se precisar ajustar alguma coisa do enredo e tal, isso você faz no processo de revisão. 4. Anote os dados do seu progresso. O que isso quer dizer, Elise? Bom, como a gente estabeleceu uma meta quantitativa para a nossa escrita, o ideal é que a gente mantenha anotado os dados de cada dia. Então, tipo, dia 1 eu escrevi 625, dia 2 eu escrevi 4.050 palavras. A gente faz isso, né? Mas assim, anotar os dados de progresso de vocês, quanto vocês escreveram cada dia, e no final somar tudo e ver quanto vocês escreveram no total. Geralmente a plataforma do Nano, ele faz isso, vocês podem cadastrar as palavras e tudo mais. Mas eu na minha maratona agora eu não quis usar nenhuma plataforma, eu fiz tudo manual mesmo, eu tenho tudo anotado, todos os meus dados do dia. Não sei se eu vou montar um gráfico, mas eu tenho todos os meus dados anotados, tudo bonitinho, tanto que no início do vídeo eu falei o total pra vocês. Caralho, acontece tudo quando eu vou gravar vídeo. Atena late. Atena, por favor, cala a boca! Que a gente gritando na rua, tá uma caralha isso, tá uma delícia. Tá uma delícia maravilhosa, minha vida. Atena, cala a boca! Deus do céu!
É legal a gente ter um quantitativo do que a gente está escrevendo. É divertido, é legal. Pra gente mostrar também pros outros, também pra gente ficar postando, por exemplo, nos nossos grupos de leitores, ou postar nas nossas redes sociais, pra mostrar, olha gente, estou produzindo, olha que legal. E incentiva outras pessoas também. Por último, porém não menos importante, a sua meta, a sua maratona, ela é maleável. Seu calendário é maleável. Tudo dentro da sua maratona é maleável. Foi como eu estava falando antes. Né? Tem todas essas dicas, elas andam juntas, né? Todas essas 5 dicas que eu falei agora. Então, por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu terminei o conto muito cedo. Eu falei, o que eu faço agora? Porque eu tinha separado uma semana inteira pro conto, mas eu terminei em 2 dias. Eu não achei que eu fosse terminar tão rápido. Na verdade, eu imaginei que eu fosse. Né? Porque o conto era bem curto. Mas eu falei, vou ver o que eu faço. E eu, mesmo que eu não estivesse programado, escrever Super Agente durante o resto daquela semana foi o que eu fiz. Então, a sua meta, ela é maleável. Às vezes, você pode começar a semana com uma história, e aí você fala, caraca, eu tô muito bloqueado, não tô conseguindo, mas pra outra eu tô tendo ideia. Então, vai escrever a outra, vai produzir. Então, a sua meta, a sua maratona, ela é maleável, sabe? E mesmo assim, nossa, não tô conseguindo, por exemplo, cumprir as 600 palavras de meta. Pô, vou dar uma baixada na meta, tá meio ruim aqui a situação, eu tô num período que eu tô mais bloqueado, tô com mais dificuldade, e não, acho que eu tô conseguindo passar bastante da meta, então acho que eu vou tentar aumentar um pouco a meta, né, aquele ditado, a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Mas assim, todos os pontos da maratona são maleáveis, são mutáveis, você pode mexer o tempo todo, a maratona é sua com você, foi por isso que eu, por exemplo, mexi na minha quando eu tava fazendo as coisas, porque é meu comigo, certo? Então, não é como se você estivesse, meu Deus, cometendo um crime horroroso se você não escrevesse a história que você programou. Não, calma. Nossa, é um crime horrível que você não cumpriu a sua meta do dia. Você é horroroso. Não é assim. É maleável. A gente tem que entender que somos humanos, pessoas, e às vezes a gente tem dificuldade. E às vezes a gente consegue fazer as coisas muito bem. Então, não tô querendo dizer que é maleável, quando você tiver dificuldade você pode diminuir. Quando você tiver muito bem, você pode também aumentar a meta. É isso que eu tô querendo dizer, é maleável essa coisa. Você não precisa ficar tão fechado naquilo que você programou. Bem, pessoal, é isso. Como eu falei anteriormente, esse vídeo vai para Nation X. E se vocês quiserem conferir a postagem escrita, comentando sobre maratona de escrita, o link está aqui embaixo. Né? Se vocês não viram a maratona de escrita em maio, eu postei sobre ela em todas as minhas redes sociais de autora, incluindo meu Twitter. Eu postei no Instagram, eu postei no Twitter, eu postei no Facebook, eu postei em tudo quanto é lugar, gente. Até no Tumblr eu postei. O Tumblr eu nem uso mais tanto, mas eu gosto tanto daquele Tumblr. Quem é que com Zania começou como um Tumblr? Então eu uso ele até hoje porque eu gosto. Mas assim, todos os dados da maratona estão lá. Eu ainda vou fazer uma postagem, né? Quando eu estou gravando, tá? Eu ainda vou fazer uma postagem contando como que foi e falar todos esses dados que eu falei aqui pra vocês no vídeo, né? Da quantidade de palavras, quanto foi de cada história e como que foi a maratona no geral. Mas eu queria fazer esse vídeo, fazer a postagem também no blog, dando dicas para alguns autores, que eu sei que não é só comigo que isso acontece, de ter dificuldade de precisar adiantar as histórias de uma vez. Porque assim, eu geralmente quando faço essas maratonas, é porque eu tô muito tempo sem escrever e eu preciso adiantar alguma coisa, que eu não tenho muito padrão de escrita. Então, eu às vezes escrevo 2.000 palavras e largo a história 3 meses. Acontece muito, mas é porque eu trabalho, né? E eu sempre fui assim. Então, não é desculpa esfarpada, não. Eu sempre fui assim, é meu processo criativo. Mas quando eu foco, eu consigo fazer. Então, e é legal a gente ter um foco, fazer uma maratona assim de vez em quando, pra gente conseguir ter um foco, dar um foco melhor. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Continue acompanhando o Contos Anê, leiam meus livros, comprem meus livros, estão todos na Amazon e tem versão física também. E se vocês gostaram daqui do vídeo do canal e quiserem acompanhar, tem muitos mais outros vídeos, não necessariamente de dicas para autores, mas falando um pouquinho sobre as minhas histórias. Tem os make-off de moda personagem, tem de tudo nesse canal. Enfim, se vocês quiserem dar uma conferida, podem ver aí os outros vídeos do canal, porque esse daqui eu não sei nem qual é o número dele, mas eu já gravei tanto vídeo pra esse canal aqui que vocês sabem como é que é, né? Ou vocês não sabem como é que é, mas assim, eu falo muito na frente da câmera, peço perdão. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Eu espero que as dicas sejam úteis para vocês, que vocês consigam seguir, né, consigam montar a maratona de vocês. E se vocês conseguirem usando as dicas, me contem, que eu gostaria de saber. Aí fala, não, Annelise, você me ajudou bastante, obrigada. Por favor, falem comigo, tá? Eu sou legal, eu juro. Tá bom, gente? É isso. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Cheerio.